Mães más. Um dia, quando os meus filhos forem crescidos o suficiente para entender a lógica que motivava pais e mães, eu hei de lhes dizer: eu os amei o suficiente para ter perguntado onde vão, com quem vão e que horas vão regressar. Eu os amei o suficiente para não ter ficado em silêncio e fazer com que vocês soubessem que aquele novo amigo não era boa companhia para vocês. Eu os amei o suficiente para os fazer pagar as balas que tiraram do supermercado ou revistas do jornaleiro e os fazer dizer ao dono: nós pegamos isso ontem e queremos pagar. Eu os amei o suficiente para ter ficado em pé junto de vocês 2 horas enquanto limpavam o seu quarto, tarefa que eu faria em 15 minutos. Eu os amei o suficiente para os deixar ver além do amor que eu sentia por vocês, o desapontamento e também as lágrimas dos meus olhos. Os amei o suficiente para os deixar assumir as responsabilidades de suas ações, mesmo quando as penalidades eram tão duras que me partiam o coração. Mais do que tudo, eu os amei o suficiente para dizer-lhes não, quando eu sabia que vocês poderiam me odiar por isso, e em alguns momentos até odiaram. Essas eram as mais difíceis batalhas de todas. Estou contente, venci, porque no final vocês venceram também. E em qualquer dia, quando os meus netos forem crescidos o suficiente para entender a lógica que motiva pais e mães, quando eles lhes perguntarem se sua mãe era má, meus filhos vão lhes dizer: sim, nossa mãe era má. Era a mãe mais má do mundo. As outras crianças comiam doces no café e nós tínhamos que comer cereais, ovos, torradas. As outras crianças bebiam refrigerante e comiam batatas fritas e sorvetes no almoço. E nós tínhamos que comer arroz, feijão, carne, legumes e frutas. Mamãe tinha que saber quem eram os nossos amigos e o que nós fazíamos com eles. Insistia que lhe disséssemos com quem íamos sair, mesmo que demorássemos apenas 1 hora ou até menos. Ela insistia sempre conosco para que lhe disséssemos sempre a verdade e apenas a verdade. E quando éramos adolescentes, ela conseguia até ler os nossos pensamentos. A nossa vida era mesmo chata. Ela não deixava os nossos amigos tocarem a buzina para que saíssemos. Tinham que subir, bater na porta para ela os conhecer. Enquanto todos podiam voltar tarde da noite com 12 anos, tivemos que esperar pelo menos 16 para chegar um pouco mais tarde. E aquela chata levantava só para saber se a festa foi boa, só para ver como estávamos ao voltar. Por causa de nossa mãe, nós perdemos imensas experiências na adolescência. Nenhum de nós esteve envolvido com drogas, em roubos, em atos de vandalismo, em violação de propriedades, nem fomos presos por nenhum crime. Foi tudo por causa dela. Agora que já somos adultos, honestos e educados, estamos fazendo o melhor para sermos pais maus como a minha mãe foi. Eu acho que este é um dos males do mundo de hoje. Não há suficientes mães más, aquelas que já são mães que não se culpem, e aquelas que serão, que isso sirva por alerta.